Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo estudaremos o processo de conversão entre sistemas de numeração. Como foi visto no vídeo anterior, nós utilizamos basicamente o sistema decimal no nosso dia a dia. Porém, existem alguns cenários e alguns contextos no qual nós precisamos utilizar um outro sistema de numeração. Então, com isso, nós vamos aprender algumas técnicas para podermos fazer esse tipo de relação entre número de um sistema para o número de outro sistema. Acompanhe aqui comigo. Eu tenho esse quadro que representa algumas técnicas responsáveis por realizar a conversão de sistema de numeração. Eu tenho basicamente três técnicas. A primeira técnica é a de notação polinomial. A segunda técnica é a técnica da divisão ou divisões sucessivas. E a terceira técnica é a de agrupamento por bits. Como que nós podemos interpretar esse diagrama? Ele nos dá uma orientação de qual técnica temos que utilizar para que possamos caminhar entre um sistema de numeração para outro. Por exemplo, se eu tenho um número no sistema decimal e quero obter o respectivo número no sistema binário, eu tenho que utilizar a técnica de divisão. Caso contrário, se eu estiver no sistema binário e querer a representação do mesmo número no sistema decimal, eu tenho que utilizar a técnica do polinômio. Então, com esse diagrama, nós podemos utilizar um guia para nós sabermos qual técnica aplicar em determinado contexto. Nesse vídeo, eu vou mostrar a utilização da técnica do polinômio ou da notação polinomial. Ela é uma técnica que tem como utilidade converter um número de qualquer base para a base 10. Então, se eu tenho um número na base hexadecimal, binário ou octal, eu consigo achar o seu correspondente decimal aplicando a técnica do polinômio. Como que funciona essa técnica? A partir dela, nós fazemos a representação de um número em um esquema de polinômio, de acordo com esse formalismo matemático. Tá? Não precisamos assustar com esse tanto de letras e números, mas saiba que o A é representado pelos algarismos de um número. Então eu tenho aqui da direita para a esquerda o primeiro algarismo, que é o algarismo mais à direita de um número, e eu vou caminhando até chegar no último algarismo. Então vou multiplicar A, ou seja, cada algarismo de um número, vezes o valor da base elevado à posição daquele algarismo. Aí a posição nós começamos a contar a partir da quantidade zero. Vamos exemplificar a aplicação dessa notação polinomial. Eu tenho aqui um estudo de caso no qual eu vou converter um número na base 8 para o seu respectivo número na base 10. Então, a nossa base é a base 8. Então podemos considerar aquele B valendo 8. O número 3 equivale à posição 0. O número 6 equivale à posição 1 e o número 2 equivale à posição 2, tendo em vista esse número por completo. Com isso, podemos fazer a seguinte representação polinomial deste número. Então eu tenho aqui o algarismo 2, que eu peguei dessa posição, vezes o valor da base, eu estou na base 8, elevado à posição do algarismo. Então, esse algarismo aqui está ocupando a posição 2 nesse número. Mais o próximo algarismo, que é o 6, vezes a base elevada à posição que o 6 ocupa. Então, 6 ocupa a primeira posição. Mais 3 vezes o valor da base elevado à posição que o 3 ocupa. Então, o 3 ocupa a posição 0. Então, é dessa forma que eu faço a notação polinomial. Agora o próximo passo é calcular essa expressão matemática. O resultado dessa expressão matemática já vai corresponder ao número na base 10. Então, fazendo o cálculo das potências, eu tenho 2 vezes 64 mais 6 vezes 8 mais 3 vezes 1. Fazendo as multiplicações, eu tenho 128 mais 48 mais 3. Somando esses números, nós temos 179. Então, esse número aqui na base 8, esse 263 na base 8, representa o número
179 na base 10. Se eu tivesse um número na base 16, como que eu poderia fazer essa representação? Então vamos para mais um outro exemplo. Eu tenho esse número aqui, 1B5 na base 16, eu quero achar o seu correspondente na base 10. Então eu vou usar o mesmo raciocínio que eu utilizei no exemplo anterior. Então vamos fazer a notação polinomial desse número aqui, só que agora utilizando a base 16. Então eu vou começar representando 1 vezes 16 elevado à posição que ele ocupa aqui nesse número, que é a posição 2. Então eu tenho aqui 1 vezes 16 elevado a 2, mais a letra B nós consideramos como o número 11. Lembra? Depois do 9 eu tenho a letra A, então a letra A é o 10, letra B 11, letra C 12, letra D 13, letra E 14 e letra F 15. Então fazemos essa contagem sequencial de acordo com a ordem alfabética. Então aqui eu vou ter 11, por causa da letra B, vezes o valor da base, que é 16, elevado à posição que ele ocupa no número. Então, posição 1, mais próximo algarismo, que é o 5, vezes 16 elevado à posição que ele ocupa aqui no algarismo, que é a posição 0. Então, lembre-se, essas posições começam a partir do número 0 e contamos da direita para a esquerda. Resolvendo as potências, eu tenho então 1 vezes 256, mais 11 vezes 16, mais 5 vezes 1. Resolvendo as multiplicações, eu tenho 256 mais 176 mais 5. E resolvendo a soma, eu vou ter 437 na base 10. Então, esse número daqui de cima, esse 1B5 na base 16, equivale ao número 437 na base 10. Então, voltando aqui ao diagrama, percebe-se que podemos converter qualquer número de uma base para a base 10. Então, se eu tiver um número na base 2 ou na base 8, eu consigo convertê-lo para a base 10 utilizando esse mesmo mecanismo que eu mostrei aqui nesse vídeo, que é a notação polinomial. Nos próximos vídeos, eu vou abordar o método das divisões sucessivas e o de agrupamento por bits. Então é isso, bons estudos e um grande abraço!